Bom dia, meus alunos de Escola Bíblica Dominical e todos os nossos amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Hoje, com muita alegria, estou aqui no templo da Igreja Presbiteriana do Brasil de Montanha, em companhia do meu amigo Maicon, diácono da nossa igreja, para ministrar essa aula, que é uma aula presencial e também virtual. Nós estamos começando o estudo de uma nova disciplina, que é a doutrina cristã reformada. E nós vamos trabalhar nos próximos dias, nas próximas aulas, a respeito dos 5 pontos da doutrina da graça. Muitos conhecem como estudo do calvinismo, estudo do arminianismo, mas eu prefiro tratar de doutrina da graça, porque tanto o calvinismo, quanto o arminianismo, quanto as outras doutrinas cristãs existentes, principalmente sobre a redenção, elas falam a respeito da graça de Deus. Então, nós vamos estudar os 5 pontos do calvinismo, vamos estudar também alguns pontos das outras doutrinas dentro desse conteúdo maior, dessa matéria maior, que é a doutrina da graça. O nosso material de estudo será o livro 5 pontos do reverendo John Piper. Esse livro custa em média entre 20 e 25 reais. Ele pode ser adquirido nas principais plataformas de compra, na Amazon, na Americanas, na Saraiva, na Magazine Luiza e outras também. E nós vamos disponibilizar também o material em PDF e em formato EPUB, em formato livro virtual. Para quem não tiver condições de comprar, vai poder estar acompanhando as aulas pelo material que nós vamos mandar em formato digital. Nós vamos começar falando, fazendo uma introdução a respeito daquilo que nós queremos tratar como matéria com os nossos alunos, falando a respeito da fé e o testemunho dos seus heróis, o testemunho dos heróis da fé. E a Bíblia nos fala a respeito do testemunho dos heróis da fé, principalmente daqueles que estão registrados no Antigo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 12. Então, vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 12. E aí, começando pelo testemunho de Abel, nós chegamos até o testemunho maior e definitivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dos heróis da fé, segundo as Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, essa é a natureza da fé. A certeza não é uma expectativa, não é uma esperança das coisas que se esperam, das coisas que se deseja, das coisas que se almeja, mas é a certeza, a convicção de fatos que não se veem. Porque no grego, a palavra utilizada para fé e certeza, upostasis, que significa confiança, é a garantia ou a escritura das promessas de Deus. Então, nós cremos, nós temos a convicção, nós temos a certeza de que receberemos as promessas da fé, porque essas promessas elas estão escritas, elas estão registradas. Nós falamos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento é aliança, testamento é compromisso, é promessa. Então, a promessa de Deus ela está escrita, ela está registrada nas Sagradas Escrituras.
e Deus não é homem para que minta. Então nós temos aquele que tem fé tem certeza, aquele que tem fé, ele tem convicção, e essa certeza e essa convicção, ela não é simplesmente uma certeza e uma convicção que vai ficar guardada no interior, que vai ficar guardada nas minhas emoções ou nos meus pensamentos. Se eu tenho certeza, se eu tenho convicção, eu vou ser movido a fazer alguma coisa. Porque eu sei que eu vou alcançar o objetivo. Eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu vou alcançar a promessa. Então, quando nós lemos a respeito de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Moisés, como nós faremos na sequência, nós vamos ver que essa certeza das coisas que se esperavam, essa convicção de fatos que não se veem, levou esses homens a se moverem, a caminharem, a fazerem, a lutarem, a batalharem, porque eles sabiam que Deus é fiel e cumpriria as promessas. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entenderam que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé, ela nos dá a capacidade, segundo o versículo 3, de compreender, de entendermos que as coisas que não são visíveis, ou seja, Deus, Jesus ressurreto, o Espírito Santo, o mundo espiritual, os anjos e tudo aquilo que Deus criou e tem preparado para nós é tão real quanto aquilo que nós podemos ver. O pastor Russell Shedd diz o seguinte: o crente reconhece que as coisas temporais e materiais, que são aquelas acessíveis aos nossos sentidos, aquelas que estão diante dos nossos olhos, elas não são mais reais do que Deus e a sua palavra que as criou. A fé substancia a realidade de Deus. Então, quem tem fé consegue ver, consegue crer que as coisas espirituais, elas são tão reais quanto as coisas materiais, quanto as coisas que estão diante dos nossos olhos. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os primeiros heróis da fé. Versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Quando nós lemos a história de Caim e Abel, ela não nos traz muitos elementos do porquê Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Caim trazia produtos agrícolas, Abel trazia animais e ambos sacrificavam. Mas a Bíblia nos fala que Deus aceitou a oferta de Caim, a oferta de Abel, porque a oferta de Abel foi feita pela fé. Ou seja, Abel cria que estava sacrificando para um Deus bom, para um Deus justo, para um Deus verdadeiro, para um Deus que é Pai, que é amoroso. Caim tinha dúvidas. E ao que parece, Caim queria maior reconhecimento do que Abel. Isso não é crer em um Deus justo. E a Bíblia fala que o mal começou a rodear a Caim. E Deus falou: ainda há tempo, Caim, ainda há tempo de você se arrepender. Mas ele pratica um ato de total descrença quando ele mata Abel. O ato de matar Abel não foi um ato somente contra o seu irmão, mas contra Deus. Matando Abel, aparentemente Caim queria
atingir ou ferir a Deus, por desconhecer, por não ter fé de que ele estava diante de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que aceitaria a sua oferta se ela fosse feita com sinceridade de coração e com fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. A Bíblia tem a história de alguns, conta a história de alguns personagens que não morreram, mas que foram tomados por Deus. Por isso que aqui fala que ele já não foi achado, né? No Gênesis fala ele já não era, aqui fala ele não foi achado. Também nós lembramos da história de Elias, que foi arrebatado por uma carruagem de fogo, né? Quem não tem fé acredita que isso é mitologia, isso é superstição, né? O fato de Deus ter criado o universo, o fato de Deus ter dado filhos a mulheres que não eram capazes de gerar, o fato de Deus ter mandado anjos para castigar o Egito, mandado as pragas, o fato de Deus ter aberto o Mar Vermelho, o fato de Deus ter feito o sol parar, o fato de Deus ter colocado Jonas dentro da barriga de um peixe, e o fato de Deus ter mandado fogo do céu sobre o altar de Baal, na história de Elias, o fato de Deus ter feito sobreviver Sadraque, Mesaque e Abednego, quando lançados na fornalha de fogo, também ter feito sobreviver Daniel, quando lançado na cova dos leões. As pessoas falam, às vezes, que isso é mitologia, porque não tem fé. Mas nós que temos fé, temos a convicção que Deus pode fazer essas coisas, e que Deus fez todas essas coisas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, ela é essencial para agradar a Deus. Quando nós andamos coxeando, a Bíblia fala em coxear, ou seja, mancando, andando de forma desviada, andando de forma torta, não no caminho da verdade, é porque nós não temos fé. Aquele que tem fé, ele precisa perseverar no caminho da verdade. E a fé que agrada a Deus, ela tem duas características. Primeiro, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E crer que Ele existe é crer que Ele existe conforme as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras dizem que Deus é justo, Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, Deus é criador de todas as coisas, Deus é amoroso, de um amor tão grande que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé que crê que Ele existe conforme está registrado nas Sagradas Escrituras. E além de existir, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. O galardão é um prêmio, galardão é a vitória daqueles que o buscam. Por isso que nós falamos em doutrina da graça. Deus é gracioso, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, mas que nós buscamos pela fé. E quem move a fé no ser humano é o próprio Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós, quando estudamos a história de Noé, nós ficamos arrebatados. Por quê? Porque Noé
pelo fato de ter fé, ter crido naquilo que Deus o mandou fazer, ele não ficou estático. Aquilo que nós falamos no início, a fé tem que nos mover. E ele foi movido a construir uma arca enorme, com todas as dificuldades e limitações daquele tempo. Passou anos construindo aquela arca, provavelmente sendo escarnecido pelos seus semelhantes, por fazer uma arca num lugar onde não havia chuva praticamente, onde não havia águas praticamente. E o interessante é que o versículo 7 fala que pelo seu testemunho ele condenou o mundo. Então a nossa pregação e o nosso testemunho não é só para a salvação, mas também para a condenação. Porque quando nós pregamos e testemunhamos e as pessoas não creem em Cristo e não se dobram diante de Deus, elas são passíveis de condenação e não podem reclamar, não podem se levantar e bradar que a sua condenação é injusta, porque foram advertidos pela pregação e pelo testemunho. Mas, por sua vez, Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Isso é interessante. Deus falou: Abraão, saia do meio da tua parentela. Abraão tinha tudo. Abraão tinha uma boa vida. Abraão estava no meio da sua família. Abraão tinha uma herança. E Deus simplesmente fala para ele: sai e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Ele saiu sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. Simplesmente ele creu que era importante, era essencial e que era a coisa mais importante a se fazer na vida, era caminhar com Deus, obedecer. Eu vou partir num caminho de peregrinação com o meu Deus. Eu vou andar com Deus. Isso foi essencial. E ele obedeceu. E pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele caminhou por sobre a terra que seria dele. Ele caminhou por sobre a terra que seria dele, que era a terra da promessa. Como em terra alheia, porque Deus ainda não havia lhe dado aquela terra. E habitou em tendas. Ele deixou a cidade onde vivia com a sua família e habitou em tendas. Viveu como um peregrino. E essa alusão à peregrinação é uma alusão que é feita também a nós. Nós não devemos nos apegar a um lugar. Não devemos nos apegar àquilo que nós temos, à nossa segurança material, aquilo que nós conquistamos em termos de riqueza, patrimônio, porque um dia Deus pode nos chamar para peregrinarmos. Por quê? Porque nesse mundo nós somos peregrinos. A nossa pátria não é desse mundo, mas a nossa pátria é uma pátria espiritual. Então Deus pode um dia nos chamar para habitarmos em tendas, né? Porque aguardava. Olha a visão, olha a certeza das coisas que não se veem. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele habitou em tendas, porque ele sabia que logo mais ali na frente existia uma cidade, e a cidade de Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. O que é um já amortecido? Isso quer dizer que Abraão já era velho. Ele já era amortecido porque ele já era velho, ele já era incapaz, ele e sua esposa,
incapaz de gerar filhos porque eles eram velhos. E mesmo assim, Deus cumpriu a promessa e Sara foi capaz de gerar. E dessa geração, desse Isaac que nasceu, uma grande nação, ela inumerável como a estrela do céu, inumerável como a areia do mar, tão numerosa como as estrelas do céu, veio a existir. De Isaac surgiram os hebreus, que nós às vezes chamamos de judeus, mas judeu é religião, hebreu é raça, hebreus. E Jesus era hebreu, e nós fomos adotados como co-irmãos de Jesus Cristo. Pelo seu sangue nós fomos adotados como filhos de Deus. E por isso essa multidão inumerável como a areia, numerosa como as estrelas do céu, somos nós. Antes eram os hebreus, agora, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos aqueles que nele creem, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. É assim que está registrado em João capítulo 1. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então muitos não alcançaram a promessa que aguardavam nesse mundo. Muitos não alcançaram a promessa que aguardavam nesse mundo, mas eles receberam e creram na promessa, porque eles almejavam por uma pátria. E essa pátria, versículo 6 diz que é uma pátria superior, isto é, celestial. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então todos esses homens que peregrinaram pela fé, alguns entraram na posse da promessa, outros como Moisés apenas vislumbraram, apenas viram de longe a terra prometida, mas todos alcançaram a pátria tão sonhada, que é a pátria superior, que é a pátria celestial. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, quando se fala da história de Isaque, nós lemos lá no Antigo Testamento, alguns vão dizer, mas ele cria que Deus não ia sacrificar Isaque. Não, aqui uma interpretação autêntica, uma interpretação dada pela própria palavra de Deus, diz que ele cria que se Isaque morresse, Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Por que figuradamente o recobrou? Porque quando Abraão coloca Isaque no altar, ele crê que realmente chegou a hora de Isaque ser sacrificado. Mas Deus o devolve ao seu pai e aparece ali nos arbustos, preso pelos chifres, um cordeiro que é sacrificado em lugar de Isaque. Tudo representando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde aquele tempo, um homem chamado pai da fé creu que Deus era poderoso para ressuscitar, para trazer de volta à vida aquele que fosse morto em
sacrifício de obediência, desde aquele tempo. E isso se concretizou na pessoa de Jesus Cristo. Deus ressuscitou o seu Filho de dentre os mortos e também nos ressuscitará pelo poder do Espírito Santo no último dia. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. É interessante no testemunho de José. José foi grande no Egito. José era o maior, só ficando abaixo do próprio faraó. E ele, como administrador, como governador, ele fez uma grande obra do Egito. Mas nos últimos capítulos de Gênesis, nós vemos José dizendo: quando vocês forem embora, quando vocês saírem daqui, quando vocês deixarem o Egito, levem com vocês os meus ossos. E no Êxodo, nós vemos que quando Moisés saiu do Egito, ele levou os ossos de José para que José fosse enterrado junto aos seus pais. Então José, pela fé, ele já via o futuro, ele já via a promessa, e a promessa era de que o povo de Deus não viveria na terra do Egito, mas o povo de Deus retornaria para a sua própria terra. E quando retornasse, José deu ordens, deu orientações para que os seus ossos fossem levados. Versículo 23 ao 29 fala sobre Moisés. Versículo 30 ao versículo 40 fala sobre outros heróis da fé. E aí eu vou retomar aqui no versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então, nós vemos aqui que a fé verdadeira é aquela que move, aquela que te leva ao encontro da promessa de Deus. E nós vemos vitórias aqui espirituais. Por exemplo, quando fala que pela fé fecharam a boca dos leões. Ora, Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões, para que Daniel não fosse devorado. É uma vitória espiritual. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. É uma vitória espiritual. Nós vemos Jesus ressuscitando mortos. Nós vemos Eliseu ressuscitando mortos, né? Nós vemos mulheres que eram inférteis, elas dando a luz, né? Nós vemos, por exemplo, o nascimento, quando nós estudamos sobre o nascimento de Samuel, nós vemos que a sua mãe chorou pedindo por um filho,
e consagrou o filho que tivesse a Deus, e ele se tornou a esperança, um grande profeta, a esperança para Israel, porque a religião da sua época estava corrompida. Mas não só vitórias espirituais, mas vitórias no reino material, vitórias no campo da justiça, pessoas que fizeram a diferença na sua cidade, pessoas que fizeram a diferença no seu país, né? Praticaram a justiça, subjugaram reinos, obtiveram promessas, né? Escaparam ao fio da espada. Então, os heróis da fé são aqueles que, crendo nas promessas, crendo, sabendo, tendo a convicção, a certeza daquilo que não se vê, eles alcançaram vitórias espirituais, mas também vitórias de justiça. E aí a pergunta: qual a diferença que nós temos feito na nossa sociedade? Nós temos crido que podemos ser agentes da justiça de Deus, agentes transformadores da nossa cidade. Nós temos cremos que podemos receber vitórias espirituais, cremos que podemos ver a nossa família salva, os nossos amigos salvos, se rendendo a Jesus Cristo. Nós cremos nisso. Que tipo de gente foi essa? Que tipo de gente que foi essa? Que é referida aqui no Antigo Testamento como os heróis da fé. Eles foram, versículo 37, foram apedrejados, provados,